Queridos amigos, que alegria poder ter a sua companhia, a sua audiência pela nossa querida TV A Caminho da Luz. Que alegria podemos estar nesse projeto, que são vários projetos, na verdade vão ser 13 projetos, cada um deles estudando as obras de André Luiz. Esse, por exemplo, é específico, estudando o livro Entre a Terra e o Céu. Nós estamos vendo capítulos maravilhosos de dor, de sofrimento, de angústia, envolvendo ciúmes, envolvendo egocentrismo. Se você, como nós temos todos os dias novas pessoas que acompanham o nosso trabalho, assista esse vídeo até o final. Mas eu vou te pedir, se você ainda não é inscrito na página da TV A Caminho da Luz, se inscreva. E você vai procurar os links desse estudo, que é o estudo Entre a Terra e o Céu. Lá nós temos desde o prefácio até o último capítulo, que foi exatamente o capítulo 26º, porque hoje eu e o André e você estamos estudando o capítulo 27º, né? Eu vou pedir uma outra coisa, pega um papel, quando você começar a estudar conosco desde o prefácio, quando você entrar no primeiro capítulo, anote os nomes e o momento daquela reencarnação, uma história que ocorreu na Guerra do Paraguai. Eu vou pedir também, e o André chamou a atenção no último estudo, vai colocando no nome daquele personagem o que ele era. Ele era enfermeiro, ele era militar, ele era padre, ele era isso, era aquilo. Põe, é muito importante, porque nós vamos estudar 2, 3, 4 encarnações do mesmo personagem, para você ver como uma coisa está ligada à outra, e é muito interessante tudo isso. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Espero também que esteja tudo em paz com os nossos queridos telespectadoras. Rogo a Jesus, aos bons espíritos, que possam nos envolver em mais um estudo. É uma responsabilidade muito grande estudarmos as obras da Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier. Que hoje possamos ter mais um capítulo à luz da razão, do bom senso e da inspiração divina. O capítulo 27º, Preparando a Volta, é o tema. Começa André Luiz. 4 semanas correram céleres quando fomos realmente procurados por Odila, no Templo do Socorro, para um entendimento particular. Clarencio, Hilário e eu recebemos-la quase sem surpresa. Vinha algo triste e preocupada. Com respeitosa delicadeza, contou-nos a experiência inquietante que atravessava. Júlio prosseguia apresentando na fenda grótica a mesma ferida, instalara-se com ele em aposentos adequados na escola das mães e, ao filhinho, dispensava todo o cuidado suscetível de reerguer-lhe as energias. Entretanto, a luta continuava. Recursos medicamentosos e passes magnéticos não faltavam. Contudo, não surtiam efeito. Daria tudo para vê-lo forte e feliz. Esperava a descoberta de algum milagre, capaz de atender-lhe o anseio de mãe. No entanto, visitara, em companhia de Brandina, outros setores de assistência à infância torturada. Vira inúmeras crianças infelizes, portadoras de problemas talvez mais dolorosos que aqueles do filhinho bem-amado. A narrativa ainda continua. É importante nós mencionarmos Templo do Socorro,
Para as pessoas que estão com o livro na mão, se nós formos no primeiro capítulo, na primeira página, há uma nota do Espírito, nota do autor espiritual, falando que é uma instituição na cidade espiritual em que se encontrava o autor. Portanto, é uma instituição dentro da cidade de nosso lar, só para nós situarmos fidedignamente segundo o livro. Passado 4 semanas, ocorreu a profecia, por assim dizermos, que Clarencio havia dito. Daqui a alguns dias, algumas semanas, Odila, vendo o sofrimento do seu filho, vai vir nos procurar, pedindo intercessão pelo próprio filho. Muitas vezes a gente imagina que o pensamento é tudo. Eu vou pensar em melhorar e de repente no mundo espiritual eu melhoro. Não, é uma ilusão. O pensamento realmente é tudo, mas o pensamento ele não cobre um suicídio, por exemplo. Então nós precisamos pontuar essas coisas, porque às vezes nós imaginamos que chegou no mundo espiritual, tem a misericórdia divina, e a misericórdia divina é como se fosse uma borracha passando e apagando os equívocos que cometemos em outrora. Não. Quando eu assumo uma dívida perante a lei divina, seja no hoje, seja no amanhã, eu terei de ressarci-la. Júlio, voluntariamente falando, não suportando o drama de uma traição, ele voluntariamente, por 2 vezes, tentou tirar sua vida e na segunda conseguiu. Então é um ponto que ele abriu na sua ficha kármica. Júlio não é vítima, Júlio não é inocente, Júlio não é renegado da lei divina, Júlio não está naquela condição porque Deus é masoquista. Não, Júlio, é duro nós falarmos isso, mas Júlio está colhendo um fruto que plantou. E Odila, vendo a situação do filho, teve a oportunidade de ver outras crianças em piores situações que a do Júlio, porque às vezes a gente acha que o Júlio é a situação pior. Não. Eu me lembro de um caso que eu sempre ouvi de Chico Xavier, que foi uma mãe até o Chico e disse que o filho ele não tinha as pernas, não tinha os braços, não falava. E por que veio naquela condição? E ali foi dito àquela mãe que aquela criança nas últimas 10 reencarnações desencarnava pelo suicídio. E que era necessário ser daquela forma porque a criança já estava premeditando uma forma de ir até o lago que eles tinham na casa para se suicidar pela 11ª vez. Então, são espíritos que trazem com eles essa angústia. Então, às vezes a gente olha uma criança mutilada e falamos assim, coitado. Não, uma bênção. É uma bênção reencarnatória, é uma bênção espiritual, é uma bênção para aquele próprio espírito. Então o Espiritismo nos abre esta visão racional. É difícil para o espírito, é difícil para os pais, mas a luz da evolução é a oportunidade que tem para o progresso bendito. É interessante, às vezes a gente lê um livro, lê um capítulo hoje, daqui a um mês lê outro capítulo, e a gente não dá muita ligação. Vamos entender que começa o capítulo de hoje exatamente naquele ponto que encerrou o capítulo passado. Porque vamos relembrar que Hilário pergunta a Clarencio, mas por que Odila não passa pelo esquecimento ou não passa pela hipnose relembrando o arquivo mental daquela época? E ali então, Clarencio explica que não houve a necessidade, porque ela já teve uma transformação, ela já está consciente das suas mudanças e poderia criar nela talvez um quadro que poderia se agravar nesse processo. Agora nós vemos que também no capítulo passado foi dito, Júlio tem a necessidade de reencarnar. Pronto, ninguém avançou mais em nada. E nós vimos que Clarencio conversou com Clara telepaticamente, ou seja, pelo pensamento. Bom, agora ela convidou Odila para ficar. Ela ficou 4 semanas. Até o André muito bem citou sobre tudo isso. E levaram ela para visitar outras crianças que estão em situação muito pior que a de Júlio, e o mais grave, não tem familiares que possam, não tem pessoas ligadas que possam acolher aquelas crianças. Elas vão ter que reencarnar em condição de reencarnação, muitas vezes, compulsória. Olha bem a condição. Então ela vai começar a enxergar por si própria que só existe um jeito de ajudar Júlio. E nós vamos ver
ao discorrer dessa mensagem. Por isso que ela chama Clarencio, para contar a sua dor e a sua dificuldade. Apavorara-se. Jamais supusera a existência de tantas enfermidades depois da morte. Tentara obter os bons ofícios de vários amigos para esclarecer-se convenientemente, e todos a uma repetiam sempre que os compromissos morais adquiridos conscientemente na carne, somente na carne, deveriam ser resolvidos e que, por isso mesmo, a reencarnação para Júlio era o único caminho a seguir. O corpo físico funcionaria como abafador da moléstia da alma, sanando-a pouco a pouco, que fizera o menino no pretérito para receber semelhante punição? A pobre senhora enxugava as lágrimas que lhe caíam espontâneas. Aqui nós já percebemos que é uma mãe, seja no plano físico ou no plano carnal, a dor de uma mãe é a mesma, não existe maior ou menor. E ali ela está procurando compreender o que levou Júlio a padecer aqueles sofrimentos, o que levará Júlio até a necessidade de vir no novo corpo. O corpo físico, ele é imprescindível. Uma reencarnação não é igual a outra. Tem pessoas que reencarnam para ajudar os pais. Tem pessoas que reencarnam para serem ajudados por outras. Tem pessoas que reencarnam para com que o corpo físico seja um abafador das mazelas que ele adquiriu no pretérito. Tem pessoas que adentram temporariamente num processo reencarnatório para ficar ao lado de um casal, ao lado de uma mulher por alguns meses, para recompor o seu perispírito. A lei da reencarnação talvez seja das leis que nós estudamos no Espiritismo a mais complexa, porque como envolve individualidades, dramas, pretéritos, cada qual tem o seu. O meu passado é diferente de todas as pessoas no universo. São quase 35 bilhões de espíritos encarnados e desencarnados na Terra. Dos 35 bilhões, o André é único. O Sérgio é único. Cada um de nós somos único. Não existe no universo uma outra pessoa que tenha igualzinho o meu pretérito. Tem pessoas que têm particularidades, afinidades, mas não tem uma pessoa sequer que 100% teve o mesmo passado que eu tive. Então nós percebemos que vai ser explicado a Odila que o corpo físico vai ser o único remédio. Quando se contrai uma dívida na carne, tem que ser paga na carne. Não pode ser paga no espírito, no lado espiritual. Isso nós sabemos com as obras de Allan Kardec. Isso para nós não é nenhuma novidade. Allan Kardec diz que a crosta é o laboratório da nossa evolução. Quando eu erro aqui, eu tenho a necessidade, seja agora ou seja no futuro, de quitar a minha dívida. E conscientemente, ninguém aspira lugares melhores, deixando uma nesga de problemas para trás. Então nós vemos que as obras de André Luiz ampliam o que o nosso codificador, o que o nosso professor Allan Kardec nos deixou no pretérito. Clarencio, profundo conhecedor do sofrimento humano, falou como sacerdote. Odila, o passado agora não é o remédio próprio. Atendamos à hora que passa. Temos Júlio, extremamente necessitado, à nossa frente, e o alívio dele é o nosso objetivo mais imediato. A mãezinha resignada concordou num gesto silencioso. Também creio, prosseguiu o nosso instrutor imperturbável, que a reencarnação do pequeno é urgente medida, se desejamos observá-lo no caminho da própria recuperação.
Irmã Clara recomendou-me viesse rogar-lhe o concurso. Ajude-me, abnegado amigo. Somos todos irmãos, ajuntou Clarencio generoso, e achamo-nos uns à frente dos outros para a prestação do serviço mútuo. Nosso Júlio não é uma criatura comum, e por esse motivo não seria justo renascer no mundo a esmo, como planta inculta germinando à toa, no mato da vida inferior. Assim sendo, analisemos o quadro de tuas relações afetivas. Depois de ligeira pausa, acrescentou: tens grande plantio de amizades puras na terra. Em questões de auxílio, não podemos perder os nossos sentimentos de vista, tanto para entrar no reino do espírito, como para entrar no reino da carne, em melhores condições. Não podemos prescindir da cooperação de amigos sinceros que nos conheçam e nos amem. Aqui o diálogo ainda continuará, mas o que Clarencio quer dizer? Que é muito importante a intercessão de pessoas que tenham méritos para auxiliar neste momento. Ele já está preparando o coração de Odila para que ela própria chegue na condição de falar. Então o caso é reencarnar no lar de Amaro, tendo Zulmira como mãe. É interessante, né, que a gente percebe que ele não diz isso a ela. Ele diz assim: qual é o seu grupo de amizade que você tem de pessoas da sua confiança que nós podemos depositar Júlio? Olha que coisa interessante. Ele dá a ideia, e agora vai ser ela a pegar aquela ideia e materializar. Aqui nós vemos que a ajuda de pessoas mais espiritualizadas foi o caso de André Luiz. André Luiz recebeu ajuda depois de 8 anos no mundo espiritual inferior, graças à intercessão de sua mãe. Então, seja do lado de lá, seja do lado daqui, a intercessão de pessoas eminentemente mais elevadas do que nós é de fundamental importância para que nós possamos reencontrar um lar que nos aceite, porque às vezes a gente acha que é só um casal ter uma relação sexual e ali já brota uma criança. Não é assim, o casal também intuitivamente aceita quando é uma reencarnação programada. E aqui Clarencio diz a mãe, a Odila, não seria justo que ele nasça em qualquer lar. Não seria justo que ele venha em qualquer lugar. Então ele já está dando a ideia. E agora nós vamos ver a reação de Odila e a continuação desse diálogo interessantíssimo. Como é interessante, André, o trabalho em equipe. Quando Odila foi conversar com Clara, Clara recomendou que a ela: vamos procurar Clarencio. Porque aqui não é uma questão apenas envolvendo o amor. Aqui já é uma questão envolvendo a razão. E outra coisa, o ministro Clarencio, ele ajudava na direção dos hospitais de nosso lar. Ele ajudava em processos reencarnatórios. Irmã Clara, ela tinha um papel também muito importante, mas naquele momento, Clarencio poderia ajudar Odila muito mais do que Clara. O papel de Clara foi ser aquela mãe e abrir as percepções espirituais de Odila. Dando continuidade. Ah, sim, compreendo, exclamou a interlocutora com algum desapontamento. Sempre ocupada com a nossa casa e com a nossa família, nunca pude efetivamente cultivar tantas afeições. Como seria de desejar. Amaro, porém, perfeitamente, atalhou o ministro, completando-lhe a frase: estou certo de que Amaro continuará sendo para o menino um admirável companheiro. Entretanto, não podemos dispensar no cometimento o concurso de Zulmira. Precisamos dela no trabalho maternal. Para isso, é imprescindível te faças mais devotada, mais amiga. Um esforço pede outro,
Sem o lubrificante da cooperação, a máquina da vida não funciona. Então aqui, André, a gente vê que coisa interessante, porque ela busca na tela mental, como eu também, enquanto estava fazendo a leitura, estava pensando comigo, porque lógico que nós estamos estudando esse livro antes para nos preparar adequadamente. Lógico que nós já lemos esse livro muitas vezes, nesses anos todos militando na doutrina espírita, mas aqui eu me coloquei no lugar de Odila. Quantos amigos nós temos? Quantas pessoas frequentam a nossa casa que nós podemos afiançar, tratar-se de amigos? E hoje, com a questão virtual, nós temos ainda menos amigos. Nós temos, às vezes, na rede social, X número de conhecidos, amigos mesmo. Às vezes, nem o marido é amigo da esposa ou vice-versa. Às vezes, os pais não são amigos dos filhos. Então, o título de amizade talvez seja uma das virtudes mais esquecidas por nós, os encarnados. Nós vamos dar continuidade, mas é interessante a gente ir guardando esses pontos, não é? Porque aqui Clarencio, então, aproveita essa oportunidade e diz, bom, talvez Amaro poderia nos ajudar. Agora começa aquela influenciação para que ela possa entender que só existe uma pessoa capaz de ajudar Júlio. Somente Amaro e Zulmira. Vamos acompanhar a leitura? Os olhos de Odila faiscaram de esperança. Tudo farei por ajudá-la, auxiliando a mim mesma, disse comovida, entendo mesmo nesse imperativo de fraternidade a doce determinação do Senhor, constrangendo-me a operosa boa vontade para com ela. Realmente, acentuou sorrindo, reparo quão sublime é a infinita bondade do céu. A princípio, lutei contra Zulmira, desejando ser amada de meu esposo. Agora devo lutar em favor de nossa irmã, por amar o meu filho. Muito erramos, disputando o amor dos outros. Entretanto, corrigimo-nos e acertamos o passo quando procuramos amar. Sem dúvida, as tuas conclusões são luminoso ensinamento, concordou o ministro bem-humorado. Em tudo vemos a eterna sabedoria. Devo buscar alguma regra específica? Creio, ponderou o nosso orientador, que as tuas visitas afetuosas ao antigo lar, consolidando-lhe a harmonia, são a providência básica para que Júlio encontre um clima de confiança. Admito que o nosso pequeno reclama especiais atenções, considerando-se-lhe a posição de enfermo, para quem a reencarnação apresenta obstáculos justos. Então aqui nós percebemos que quando Clarencio diz a ela, olha, Amaro tem condições para receber, mas é preciso também a cooperação de Zulmira, ela ali já mostra resignação. É hoje, com essa nova visão, hoje, com esses novos esclarecimentos, realmente eu estou chegando a esta conclusão. Ela não coloca empecilhos, ela não coloca dificuldades e, pelo contrário, ela pergunta, já que este é o melhor caminho para o filho que eu digo amar, como eu posso ajudar nesse projeto? Você pode criar o clima espiritual para que Júlio... Porque quando nós vamos reencarnar, não é simplesmente eu pegar um espírito e pôr do lado da mãe. Tem que ter um mínimo de afinidade. Por isso que nós vemos, quando uma mãe reencontra um inimigo do passado, ou vice-versa, a mãe passa a ter depressão pós-parto, a mãe passa a ter a rejeição pelo filho. Às vezes a mulher sonhou, o casal sonhou em ter um filho. E aí quando vem a notícia da gravidez, aquilo se torna uma repulsão, aquilo se torna um problema.
Então, se eu olho do ponto de vista físico, a psicologia, a psiquiatria vai dizer 1001 coisas. No espiritismo é uma coisa bem clara. É incompatibilidade de gênero ali espiritual. É um que traz um ranço, um problema com o outro. Então, nós percebemos que Odila, ela vai ser a intermediária entre Zulmira e entre Júlio. Cabe a ela criar o clima espiritual para que Júlio tenha a confiança necessária para reencarnar no ventre de Zulmira. Dando continuidade, o entendimento alongou-se por mais tempo entre os conselhos paternais do ministro e a sincera humildade da visitante. Quando Odila se despediu, desfechamos sobre o instrutor algumas perguntas que nos fustigavam a cabeça. A reencarnação, como lei, exigia o concurso da amizade para cumprir-se? Os desafetos da vida influíam em nosso futuro? O trabalho reencarnatório não seria uma imposição natural? Clarencio ouviu, atencioso, as indagações e respondeu satisfeito. A lei é sempre a lei. Cabe-nos tão somente respeitá-la e cumpri-la. Nossa atitude, porém, pode favorecer-lhe ou contrariar-lhe o curso, em favor ou em prejuízo de nós mesmos. O renascimento na carne funciona em condições idênticas para todos. Contudo, à medida que se nos desenvolvem o conhecimento e o amor, conseguimos colaborar em todos os serviços do aperfeiçoamento moral em nossas recapitulações. A alma, como a planta, pode ressurgir em qualquer trato de solo, mas não seria justo relegar sementes selecionadas a terrenos incultos. A reencarnação, por si, tanto quanto ocorre nos reinos inferiores, a evolução humana obedece a princípios embriogênicos automáticos, com bases na sintonia magnética. Contudo, em se tratando de criaturas com alguns passos à frente da multidão comum, é possível ajustar providências que favoreçam a execução da tarefa a cumprir. Nesses casos, a plantação de simpatia é fator decisivo na obtenção dos recursos de que necessitamos. Quem cultiva a amizade somente na família consanguínea dificilmente encontra meios para desempenhar certas missões fora dela. Quanto mais extenso o nosso raio de trabalho e de amor, mais ampla se faz a colaboração alheia em nosso benefício. Então aqui nós vemos que as 3 perguntas feitas, não é? São 3 perguntas muito interessantes para a nossa análise, não é? Quando ele disse a reencarnação como lei exigia o concurso da amizade para cumprir-se, será que todos seriam igual? Os desafetos da vida influiriam no nosso futuro? Uma outra pergunta. E a outra pergunta, o trabalho reencarnatório não seria uma imposição natural? Então nós vemos aqui Clarencio explicar que as 3 perguntas realmente são reais, dentro de cada caso, ou dentro dos casos reencarnatórios. Não existe 2 reencarnações iguais. Por exemplo, no caso de Júlio,
ele estava sendo muito bem assistido porque ele havia sido um suicida, onde ele prejudicou a sua própria vida. Vamos lembrar também que ele prejudicou a vida de Esteves, que hoje Esteves está exatamente encarnado, com outras dificuldades, mas ele tem que resgatar isso que ele fez para o lar de Esteves. Então Júlio está altamente comprometido. E nós percebemos que a sorte de Júlio é que ele está sendo amparado. Por isso que nós vimos que Odila foi levado para uma instituição de crianças que estão em situações piores do que a de Júlio, porque terão que reencarnar de maneira compulsória, terão desafetos ao seu lado, tendo mais dificuldade ainda, e muitos reencarnarão em meios totalmente contrários, aonde o amor praticamente não existe. Então é isso que Clarencio vem explicar, que cada caso é um caso. Dando continuidade, e quando, desprevenidos, deixamos que a antipatia cresça em derredor de nós? Inquiriu Hilário com interesse. Toda antipatia conservada é perda de tempo, em muitas ocasiões acrescida de lamentáveis compromissos. O espinheiro da aversão exige longos trabalhos de reajuste em várias circunstâncias para curar as chagas de um desafeto. Gastamos muitos anos perdendo o contato com admiráveis companheiros de nossa jornada espiritual para a grande luz. Então aqui nós vemos a antipatia, que nós podemos nutrir estando encarnado, não apenas familiar, mas no trabalho, no centro espírita. E aqui ele usa uma expressão que eu achei muito interessante. Antipatia é perda de tempo. Antipatia, lamentação, reclamação, são situações que eu perco um tempo, gasto uma energia e eu só estou juntando mais espinhos para que eu possa colher. Porque quando eu tenho antipatia por alguém, quando eu sou convidado a dar uma opinião sobre aquela pessoa, eu passo a ser injusto. Eu não tenho como ser justo com uma pessoa que me traz sentimentos de repulsa. Quando eu trago essa antipatia muito ferrenha dentro de mim, quando eu tenho a oportunidade de prejudicar essa pessoa, eu vou prejudicar crendo que eu estou fazendo certo. Então hoje o Espiritismo nos ensina que quando eu prejudico alguém, um familiar, um amigo, um conhecido, um desconhecido, eu estou me prejudicando. É uma perda de tempo porque eu poderia usar o mesmo tempo, a mesma energia, a mesma força que sai de mim para uma coisa construtiva. Nós precisamos compreender que em tudo na vida é a feição daquele brinquedo bumerangue. O que eu lanço volta invariavelmente para as minhas mãos. À luz do Espiritismo, agora falando de um espírita para outro espírita, sem qualquer demérito às outras religiões e sem qualquer demagogia, nós não podemos mais ser espíritas com cabeça de católicos, protestantes, ateus, muçulmanos ou o que quer que seja. Precisamos ser espíritas com cabeça e convicção de espíritas, espíritas convictos, espíritas cristãos, e vendo em toda esta situação antipática que eu gero para mim mesmo, atraindo obsessores que irão animar em mim esses sentimentos de baixo calão. Dando continuidade, a palavra de Clarencio impunha-nos graves reflexões e talvez por isso a quietação baixou sobre nós. Soubemos mais tarde que a genitora de Evelina passou a dispensar envolvente carinho ao ferroviário e à companheira doente, que, à custa de muito esforço dela, restabeleceu afinal a saúde orgânica. Preparando o retorno do filhinho, Odila associou-se de coração à tarefa de restaurar-lhes a harmonia conjugal e o contentamento de viver. Foi assim que,
transcorridas algumas semanas, recebemos um convite da irmã Clara para uma visita ao lar da bênção. Em noite próxima, Odila conduziria a segunda esposa de Amaro ao encontro de Júlio, como derradeira preliminar do trabalho reencarnatório. Então aqui nós vemos que agora Odila, revestida dessa paz, dessa certeza de que Júlio só tem uma oportunidade, e a oportunidade daquela criança que ela tanto ama é nascer no ventre de Zulmira, tendo como pai Amaro. Então ela está se propondo a ser aquele anjo bom que vai atender aquele lar. Mas agora é preciso fazer um trabalho também com Zulmira, porque Zulmira tem que aceitar essa ideia de ser mãe, porque também tem esse assunto, porque Zulmira pode amanhã, tendo uma gravidez, querer abortar, não aceitar, é um direito que ela tem, apesar de que não é aprovado, principalmente no Brasil hoje ainda, o processo do aborto. Então nós percebemos aqui que agora vai ter que ter um outro trabalho, que é de conscientizar Zulmira para ser a mãe de Júlio. Aqui no canal já está disponível o estudo do livro Missionários da Luz, que é um livro envolto da lei da reencarnação. Quem quiser acompanhar conosco tem a playlist desde o prefácio de Emmanuel até o último capítulo ditado pelo espírito de André Luiz. No momento aprazado, achávamos-nos apostos, Brandina, Mariana, Clarencio, Hilário e eu, palestrando animadamente em aposentos reservados na escola das mães. Cercávamos o alvo berço em que o doentinho gemia de quando em quando. Assistida por irmã Clara, Odila demandara o antigo ninho doméstico no propósito de acompanhar Zulmira até nós. Decorrido algum tempo de expectação, as três chegaram, envolvidas em luminosa onda de paz. Enlaçada pelos braços das duas protetoras, a ex-obsidiada parecia feliz, não obstante a impressão de medo e insegurança que lhe transparecia do olhar. Respondeu-nos às saudações com a estranheza de quase todos os encarnados que alcançam as esferas superiores da vida espiritual antes da morte física e logo após, sustentada pelas companheiras, aproximou-se do pequeno enfermo, identificando-o espantada. Será Júlio? Meu Deus! É verdadeiramente Júlio? Confirmou Odila, fraternal. Para ele te rogamos socorro. Nosso pequeno precisa renascer. Zulmira, poderás auxiliá-lo, oferecendo-lhe o regaço de mãe? Vimos a interpelada em lágrimas de alegria. Inclinou-se sobre o menino, afagando-o com intraduzível ternura, e falou em voz quase sufocada pela comoção. Estou pronta. Devo a Júlio cuidados que lhe neguei. Louvo reconhecidamente a Deus por esta graça. Sinto que assim nunca mais serei assaltada pelo remorso de não haver feito por ele quanto me competia. Será meu filho, sim. Conchegá-lo-ei de encontro ao peito. Ó Senhor, ampara-me. Abraçou o menino enfermo e afigurou-se-nos, desde então, incapaz de qualquer sintonia conosco. Talvez religada de súbito a inquietantes recordações da fixação mental que atravessara
pareceu-nos cega e surda, sob um império de inesperada introversão. O ministro, atendendo ao apelo de Clara, abeirou-se dela e amparou-a, recomendando: convém seja nossa irmã restituída ao lar terrestre. O choque repetido será prejuízo grave. Amanhã reconduziremos nosso pequeno ao santuário doméstico, de onde veio, confiando-o, enfim, à tarefa do recomeço. A sugestão foi obedecida, e enquanto Zulmira voltava ao templo familiar, arquivávamos nossa expectação à espera do dia seguinte. Então o capítulo que vem vai ser a reencarnação de Júlio, tendo como mãe Zulmira e tendo como pai o seu ex-pai mesmo, que era Amaro. Então o próximo capítulo está recheado aí de muitas coisas bacanas. Aqui nós vimos que Zulmira não relembrou a época que ela foi Lina. Ela estava presa na época de Júlio mesmo, como filho de Amaro e de Odila, que ela não fez tudo o que podia com ele ali na água. Não foi aberto naquele momento aquele arquivo mental dela, retornando na época do Paraguai, quando ela traiu esse, quando ela teve aquele. Não. Ela relembrou apenas de Júlio como Júlio na última existência. É interessante, André, nós notarmos isso, que tem muitas pessoas que acham estranho. Tem muitas pessoas que acham, quando abre o arquivo mental, depois a pessoa fica lembrando daquilo. Não. Em todos os momentos que houve a necessidade de colocar a mão à fronte, permitindo que através da hipnose pudesse abrir o arquivo mental daquilo que eles queriam relembrar, enquanto eles estão ali naquele momento, os personagens que ali estão relembrando tudo isso. Quando eles são despertos, aquela lembrança já não o acompanha mais. Por isso que Mário Silva, ele em estado espiritual, ele está encarnado. Mas quando ele está no plano espiritual, ele não relembrava mais aqueles personagens, somente quando tinha que acionar o arquivo mental. Então veja que interessante, André, porque isso é um grande aprendizado para todos nós. É diferente, por exemplo, de um espírito como Chico Xavier, que já tinha acesso ao seu passado. Mas nós estamos falando de um personagem específico. Aqui nós estamos vendo personagens igual nós mesmos. Personagens comuns, com as lutas íntimas, com os nossos dramas, com a nossa oportunidade de corrigenda. Odila, irmã Clara, levou Zulmira até aquela instituição da bênção. Ela viu Júlio, ela se emocionou muito, e quando foi proposto a ela ceder o ventre temporariamente para que Júlio pudesse vir, ela aceita com muita humildade, ela agradece a Deus porque ela se sente culpada pelo modo que Júlio desencarnou, e ela diz estar pronta para ser mãe de Júlio. Então ali Clarencio vê que ela entra numa faixa de desequilíbrio, porque ela estava trazendo à baila aquele remorso e recordando a forma que Júlio morreu, e aquilo seria prejudicial para ela mesma. Então foi pedido por Clarencio para que ela pudesse ser reconduzida ao seu lar, para que ela pudesse esquecer aquela situação toda, para que ela não pudesse trazer consigo aquelas recordações difíceis, problemáticas. Eu convido a todos a estarem conosco no próximo vídeo, porque é a continuidade. Um capítulo depende do outro. E agora nós vamos ver Júlio retornando naquele antigo lar, com aqueles antigos personagens, tendo a oportunidade de gradativamente ir quitando a dívida perante o alto. E ao encerrarmos o nosso vídeo, eu convido as pessoas a deixar o like, o comentário aqui mesmo no vídeo. São ferramentas importantes para o canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito e não habilitou as notificações, por favor, se inscreva, habilite as notificações. Pegue o link do vídeo, divulgue numa rede social, divulgue num grupo do WhatsApp, propague aquilo que está sendo bom para você, que está te trazendo informações, auxílio, também ajudará, também auxiliará
a outras pessoas. E eu faço um convite especial a respeito do Seja Membro. É uma ferramenta do canal, uma ferramenta do próprio Google, em que você pode ajudar por tempo que você vai mensurar, um mês, 2 meses, 1 ano, você que vai destinar o tempo para poder ajudar as atividades do CEPAC, Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Se você quiser acompanhar um pouquinho as atividades do CEPAC, para onde é destinado esses recursos, acompanhe eu e o nosso querido Sérgio pelo Instagram. Todos os dias que nós temos almoço, distribuição de cestas básicas, distribuição de agasalhos, distribuição de cobertores, todas as atividades do CEPAC nós publicamos no Instagram. Veja para onde vão os recursos, é muito importante a sua cooperação. E o nosso último pedido de hoje é sobre o WhatsApp e o Telegram. O WhatsApp é 19 997 78 2794 e o Telegram é o seu canal Divulgando Espiritismo. Mande a sua mensagem e interaja conosco. Queridos amigos, nós vamos encerrando o programa Estudando as Obras de André Luiz com o livro Entre a Terra e o Céu. Gratidão à sua presença, ao seu carinho, às muitas mensagens que eu e o nosso querido André Luiz temos recebido e rogamos a Jesus, com muita humildade, que possa continuar nos envolvendo, nos dando força e coragem para seguirmos esse caminho do bem. Um beijo no seu coração e até o próximo programa. Até o próximo programa.